Olá, como você está? Espero que esteja bem, que esteja em paz. Hoje aqui mais uma edição do nosso Café com Jesus. A bola da vez aqui é Levítico capítulo 9, a reflexão, mas antes nós vamos fazer a leitura desse capítulo, acompanhe comigo. Os sacerdotes começam o seu ministério. 8 dias depois, Moisés convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel. E disse a Arão: traga um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois diga aos israelitas: tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade, e sem defeito para o holocausto, e um boi e um carneiro para oferta de comunhão, para o sacrificar perante o Senhor, juntamente com a oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Levaram então tudo que Moisés tinha determinado para a frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou de pé perante o Senhor. E disse-lhes Moisés: foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Disse Moisés a Arão: venha até o altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto, e faça propiciação por você mesmo e pelo povo. Ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiciação por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado por si mesmo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e os pôs nas pontas do altar. Depois derramou o restante do sangue na base do altar, onde queimou a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Depois sacrificou o holocausto, seus filhos lhe entregaram o sangue, e ele o derramou nos lados do altar. Entregaram-lhe em seguida o holocausto, pedaço por pedaço, inclusive a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as vísceras e as pernas e as queimou em cima do holocausto sobre o altar. Depois Arão apresentou a oferta pelo povo, pegou o bode para a oferta pelo pecado do povo e ofereceu como sacrifício pelo pecado, como fizera com o primeiro. Apresentou o holocausto e ofereceu conforme fora prescrito. Também apresentou a oferta de cereal, pegou um punhado dela e a queimou no altar, além do holocausto da manhã. Matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Seus filhos levaram-lhe o sangue e ele o derramou nos lados do altar. Mas as porções de gordura do boi e do carneiro, a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, os rins e o lóbulo do fígado, puseram em cima do peito, e Arão queimou essas porções no altar. Em seguida, Arão moveu o peito e a coxa direita do animal perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação, conforme Moisés tinha ordenado. Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou, e tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto, e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se rosto em terra. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por mais uma leitura do capítulo 9 de Levíticos, Pai, que estamos aqui hoje. Ajuda-nos agora a refletir, dá-nos sabedoria, discernimento, para que a gente possa compreender a Tua palavra. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pois é, irmãos, o capítulo 9 de Levítico está marcando aí, então, o início oficial do ministério sacerdotal de Arão e de seus filhos, logo após aqueles 7 dias das suas consagrações. Então é um texto que transita aqui da preparação ritual para a ação prática, destacando então a obediência estrita para as instruções divinas como um propósito da presença de Deus, da manifestação gloriosa da presença de Deus. O objetivo é preparar a comunidade para essa manifestação. Então esse capítulo ilustra que a adoração genuína e o sacrifício, quando feitos segundo a vontade do Senhor, abrem caminho para a comunhão direta entre o Criador e o seu povo. Então agora vamos caminhar pelos blocos de versículos, o primeiro deles, o versículo 1 até o 7, a convocação e a promessa da presença de Deus, em que no 8º dia Moisés então convoca Arão, seus filhos, autoridades de Israel, para que tragam ofertas específicas, e aí vai acontecer um evento extraordinário, resumindo na promessa de Moisés: hoje o Senhor lhes aparecerá. Então Arão é instruído a fazer a propiciação por si mesmo e pelo povo, demonstrando então que essa aproximação de Deus, ela exige uma preparação cautelosa, cuidadosa e reverente. Depois o bloco 2, versículos 8 até o 14, nós temos aí o sacrifício de Arão por si mesmo. Arão precisa lidar com o próprio pecado, então ele imola o bezerro como oferta pelo pecado, e aí o que acontece é que nós temos a demonstração de que a liderança espiritual, nesse caso, deve estar primeiramente purificada diante de Deus, antes de agir então como intercessora, como está à frente de todas as atribuições
que lhes são dadas para esse inerente cargo. Depois nós temos aí o terceiro bloco, dos versículos 15 até o 21, em que Arão agora realiza sacrifícios em favor do povo. E aí a questão do bode, né, como sacrifício pelo povo, seguido pelo holocausto, aí pela oferta de cereal. Então tudo isso, né, são apresentados depois dos sacrifícios de comunhão, boi e carneiro, aí movendo peitos e coxas. E bom, aqui a gente percebe que toda essa sequência, ela é pautada então pela obediência, né, repetindo o princípio de que tudo foi feito conforme o Senhor Deus tinha ordenado. Aí depois temos o bloco 4, versículos 22 e 24, em que existe a bênção e a manifestação da glória do Senhor. Arão, ergue as mãos e abençoa o seu povo. Ele, Moisés, entram na tenda e ao saírem abençoam a congregação novamente. E é nesse momento que a glória do Senhor aparece a todos. Um fogo sai da presença de Deus e consome o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. Diante dessa demonstração impressionante de aceitação aí e de poder divino, o povo grita de alegria e se prostra, então, com o rosto em terra, em profunda adoração. Mas espera aí, como foi essa glória de Deus? Ela apareceu mesmo? Como foi? Me dê detalhes, é a pergunta que fica, né? A gente às vezes tem dificuldade de saber isso, porque nunca ninguém viu a Deus, não é mesmo? Então, me explique. Bom, esse é um dos pontos mais fascinantes aqui das Escrituras, o paradoxo, né, entre a invisibilidade de Deus e as suas manifestações visíveis. A gente precisa então detalhar o que aconteceu naquele dia histórico, resolvendo essa aparente contradição. Então, é claro, vamos começar aqui com a passagem de que a Bíblia, ela é clara, é categórica ao afirmar que ninguém jamais viu a Deus em sua essência plena. O próprio Deus disse a Moisés lá em Êxodo, capítulo 33, 20, já vimos, que você não poderá ver a minha face porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Depois, o apóstolo João, no Novo Testamento, reforça isso. Ninguém jamais viu a Deus. Então, João, capítulo 1, versículo 18. Porque Deus é, em sua essência, irmãos, espírito, infinito e insondável. O olho humano, limitado, marcado pela mortalidade, simplesmente não tem capacidade de suportar a visão direta da essência completa do Criador, a sua face, digamos assim. A glória absoluta de Deus seria fulminante para qualquer ser humano. O que foi então a glória de Deus aqui que nós estamos lendo em Levítico 9, né, para a gente poder compreender o que o povo viu em Levítico 9 não foi a forma física ou o rosto de Deus, tá? Mas sim o que a gente chama de teofania. O que é uma teofania? É uma manifestação visível, física e temporária da sua presença, poder e aprovação. Na tradição judaica e teológica, o que costuma dizer quando essa manifestação chama-se de Shekinah. Shekinah, S-H-E-K-I-N-A-H, Shekinah, que significa a presença gloriosa e habitadora de Deus. Deus como que filtrou a sua glória para que o povo pudesse experimentá-la sem ser destruído. Veja só, ele tornou o invisível perceptível através de um fenômeno físico impressionante, ou melhor, para lá de impressionante. Então, qual que é esses detalhes? Como que isso aconteceu? Bem, o texto aqui está dando para a gente os contornos exatos de como essa glória irrompeu diante do povo. A gente vai ver no versículo 24 que saiu fogo da presença do Senhor. Esse fogo, ele não foi aceso por Arão como uma tocha. Ele irrompeu ali, na verdade, de forma sobrenatural, provavelmente vindo de dentro da tenda do encontro, né, do Santo dos Santos, logo após Moisés e Arão saírem de lá. E qual que é a ação imediata aqui? O fogo divino atingiu ali o altar de bronze que estava no pátio e consumiu o holocausto e as porções de gordura de maneira instantânea. Veja só, não era um fogo comum, foi ali uma descarga, vamos dizer assim, de energia e luz ali tão avassaladora, tão gloriosa, tão rápida, que deixou claro para todos os presentes que o próprio céu havia tocado a terra. Aquele fogo era assim como se fosse a assinatura de Deus. E aí temos o propósito e a reação em que Deus apareceu através desse fogo glorioso, não para assustar as pessoas ali, mas para chancelar. Bom, explico para vocês. Ao consumir o sacrifício, Deus estava dizendo assim em alto bom som: eu aceito essa oferta, o ministério de Arão é legítimo e eu estou habitando no meio de vocês, povo escolhido. Então, o fogo consumiu o sacrifício em vez de consumir o povo, tá? E a reação da comunidade, no versículo 24, diante desse espetáculo visual e espiritual, foi dupla. Primeiro, um grito de alegria. Houve ali um júbilo coletivo, uma grande alegria comunitária. Afinal, o povo percebeu que havia sido aceito por Deus e que Deus estava ali, de fato, cumprindo a promessa de Moisés. E depois, o rosto em terra. Eles caíram prostrados. Por quê? Porque a alegria instantaneamente
repente se misturou com o mais profundo temor e reverência, e a proximidade da santidade divina ali tira qualquer um, eu e você também, do nosso eixo normal, não é verdade? Então, em resumo, a glória que eles viram foi um espetáculo sobrenatural de luz e fogo consumidor irradiando a terra, provando que o Deus invisível estava, de fato, agindo de forma muito visível no meio do seu povo. Mas vamos convir, né? Vamos convir. Alguém que não acredita nisso diria assim, Arão e Moisés poderiam ter colocado ali um combustível, ali uma coisa muito na Arca da Aliança, e daí feito um rastro ali de pólvora, gasolina ou alguma coisa ali que era inflamável para a época. E aí, o que você me diz, KJ, né? Pergunta que a gente não quer calar aqui. Ai. Bom, essa é uma excelente provocação, tá? É um clássico argumento aí que a gente tem dos naturalistas, né? A tentativa de explicar o sobrenatural, reduzindo aí a um truque de ilusionismo antigo. Então, essa é uma objeção muito comum no estudo, principalmente das ciências da religião e da teologia, quando a gente se depara com esses milagres físicos que Deus fez, aqui conforme o texto bíblico. Para demonstrar essa tese cética, então, a gente precisa olhar para a história, para a física, para o contexto do evento, e vamos analisar então por que essa teoria desse truque de mágica, né, não se sustenta aqui no deserto do Sinai. Primeiro, a questão do anacronismo histórico. O primeiro erro do cético nessa argumentação é o anacronismo. O que é isso, anacronismo, Hernani? O que você está falando? Bom, é colocar algo fora do seu tempo histórico, tá? Só para você entender, o que é esse anacronismo que existe aqui? A pólvora, ela só foi inventada lá pelos chineses por volta do século IX depois de Cristo, ou seja, mais de 2000 anos depois de Êxodo. Então a gente tem essa questão toda aqui, né? E a gasolina, na verdade, o que acontece? É um derivado, então, do refino moderno, né? Do petróleo. E aí o que acontece é tecnologia de que ano? De que século? Perdão, do século XIX. Então, nesse sentido, só para vocês entenderem, né, que as coisas elas estão distantes, não é nem pólvora, nem gasolina, tá? Aí o que existia de inflamável aqui, ali no Antigo Oriente Médio, a gente pode dizer dessa maneira, era o azeite de oliva, a gordura animal, o betume, o piche e em algumas regiões, aí que a gente pode dizer de afloramentos naturais de nafta, que podemos dizer que é o petróleo no seu estado cru, tá? E aí temos aqui, existe a questão da física do fogo e o rastro. Por quê? Se Moisés e Arão usassem ali realmente um rastro de nafta ou de azeite desde a tenda até o altar, por exemplo, por hipótese, né? O resultado físico disso vai ser muito diferente daquele descrito no texto. Primeiro que existe uma queima lenta e muita fumaça. Um rastro de óleo não explode como um raio. Ele queima de uma forma progressiva, criando então uma linha de fogo visível, muita fumaça preta, espessa, né? E aí com um forte odor de combustível queimado. E aí o poder do consumo. O texto diz que o fogo consumiu o holocausto, um bezerro e um carneiro inteiros, além da gordura, para incinerar instantaneamente tudo isso, a carcaça de animais aí de grande porte, com ossos, com carne, é necessário o quê? Uma temperatura muito forte, uma temperatura extrema, semelhante a de um crematório moderno, olha lá, que opera em cerca de 1000 graus Celsius e por horas isso. Um simples fogo de azeite ou betume apenas assaria a carne superficialmente por um longo período, mas jamais a desintegraria no piscar de olhos. É milagre, gente, é a atuação de Deus. Não bastasse isso, o que acontece? Tem o fator da luz do dia e também as testemunhas. Por quê? O evento aconteceu durante o dia, no pátio do tabernáculo, com a congregação de Israel reunida ao redor. Estamos falando de um povo que nós já vimos aqui, que é altamente crítico, que murmurava e desconfiava da liderança de Moisés ali ao menor sinal de problema. Preparar um efeito especial desse porte ali, né? Espalhar combustível sem que ninguém visse, esconder a fonte de ignição ali e garantir que o vento do deserto não apagasse o rastro, sem que houvesse então essa mínima falha, sob o olhar atento de milhares de pessoas, seria uma operação lógica e teatral quase impossível para essa época. Além disso, também havia a questão da coerência moral e teológica. Veja só, Moisés e Arão estavam estabelecendo uma lei que condena severamente a fraude, a magia, encantamentos, falsos profetas. Se eles fossem flagrados ali enganando o povo como um truque de pirotecnia, vamos dizer, de baixo nível aí do antigo, né? No Antigo Oriente Próximo, a credibilidade de todo o sistema da Torá desmoronaria ali mesmo. Eles teriam sido apedrejados por um povo que já era propenso à rebelião. Em resumo, para aceitar a tese do cético, é preciso ter mais fé na ideia de que 2 líderes idosos, já no meio do deserto, né, ali inventaram uma
pirotecnia hollywoodiana, sem os produtos químicos adequados, sem serem descobertos por milhares de testemunhas e que conseguiram gerar uma temperatura de incineração instantânea. Então, nesse sentido, não podia haver produtos na antiguidade que realmente fizessem esses efeitos. Historicamente e logicamente, aquela manifestação sobrenatural é a explicação que melhor se alinha às evidências do texto. Então, aí para você não ter dúvidas, acredite, é milagre, é intervenção divina, é Deus, é teofania, tá bom? A grande lição de Levítico 9 para a vida nossa e para a teologia cristã, o que é? Que a manifestação da glória de Deus caminha lado a lado com a obediência e a purificação pessoal. O texto vai nos ensinar que aquele que intercede ou ministra deve buscar a própria consagração antes de atuar em favor da comunidade. Quando a adoração é prestada com reverência, com confissão sincera, com alinhamento à vontade divina, ela prepara o ambiente para que o Senhor manifeste a sua presença. Esse padrão antigo, a gente pode dizer, reforça uma verdade que permeia por todo o tempo. A nossa oração, o nosso serviço a Deus, quando pautados na devoção integral e na obediência, não são rituais vazios jamais, mas sim instrumentos poderosos que vão culminar em alegria, reverência e no encontro transformador com a glória do Criador. Qual que é o nosso desafio pessoal para hoje? É que Deus nos purifique profundamente antes de nos colocarmos na brecha por outras pessoas e que cada um de nós assuma a responsabilidade de preparar o seu próprio coração para, no altar diário da devoção, alinhar nossas atitudes à obediência prática exigida pelo Senhor. Assim como Arão e toda a congregação que experimentaram o fogo da glória divina após seguirem rigorosamente as instruções sagradas, nós também podemos vivenciar a manifestação real e transformadora da presença do Altíssimo em nossas vidas e em nossos encontros diários de clamor e de intercessão. Espero que você tenha gostado aqui de Levítico 9 no nosso Café. Café com Jesus. Um grande abraço, até a próxima. Deus abençoe. Valeu!